Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós pedimos, libera respostas, libera direções, nos mostra o caminho, que a luz de Jesus Cristo possa nos mostrar o que fazer, como fazer e até mesmo a quem nos conectarmos. Te pedimos, ó Pai, traga clareza em nosso caminho, traga vida. Queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e pedimos, enche a nossa vida, enche a nossa casa com a glória de Deus, com a presença de Deus. Desfaça agora, Pai, todo o cansaço, todo o desânimo, toda luta e combate na mente, que cesse, que as brigas cessem nesse lugar e que entre a vida de Deus. Que o poder de Jesus Cristo entre nessa casa, entre nessa vida. Leva embora, Senhor, a ansiedade, leva embora a dor da alma, leva embora a depressão, leva embora as angústias, leva embora a insônia, leva embora as perturbações, leva embora os combates desnecessários da vida dessa pessoa e traga para ela sabedoria, traga para ela alegria do Espírito Santo e serenidade para tomar as melhores decisões. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção e pedimos o teu favor, Senhor. Graças te damos, doce e amado Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Deus vai falar com você muito hoje. Você que entrou agora nessa oração, tem uma palavra de Deus aqui para você e no final quero fazer uma oração especial. A minha oração de hoje é pela resposta de Deus, como a gente está orando toda essa semana, mas é também para que haja paz dentro da tua casa. Quando não há paz dentro de uma casa, as decisões que são tomadas, elas acabam sendo afetadas por essa falta de paz, pela perturbação. A Bíblia diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. Há pessoas que, se pensassem um pouco mais, não tomariam algumas decisões de forma tão precipitada, de forma tão equivocada. Por isso, eu quero que hoje, através dessa palavra, você receba paz. Nós vamos orar também no final e eu creio, seu lar vai ser visitado pela presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali estará Ele no meio deles. Nós estamos aqui reunidos num tempo de oração, num tempo de consagração, num tempo de busca e cremos que a presença do Senhor está aqui. Quero pedir para você que está entrando agora aqui nessa oração, que mande para 10 pessoas que você queira muito que essas casas, essas famílias sejam abençoadas. Manda aí para filhos, para nora, para genro, manda para o sogro, para a sogra. Compartilhe essas orações no nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto bíblico para você. Apocalipse 3, verso 6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje eu quero falar sobre não deixar o medo te vencer, mas você se concentrar no que Deus te chamou. Quando o medo, ele tenta governar a nossa vida, ele tenta também nos tirar a nossa atenção, nos distrair do que Deus nos chamou para fazer. Existe uma luta maior do que você imagina para que você não faça o que Deus quer que você faça.
Ao contrário, para que você saia da direção de Deus, para que você saia do propósito do Senhor. Deus está falando, mas o ruído está impedindo você de ouvir. Aí você diz, como assim ruído? Nos rádios de antigamente, você sintonizava, não de forma automática, você sintonizava com um botão até chegar na estação certa. Enquanto você não chegasse à estação certa, ele ficava chiado. E mesmo que você estivesse bem próximo do ponto daquela estação de rádio, você tinha que sincronizar até encontrar a estação e ficar sem ruído. Aqui nesse mundo tem muito ruído, tem muito barulho. Problemas, relacionamentos, críticas, redes sociais, é muita coisa, são muitas vozes, é muito ruído. E se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos desconectar dos ruídos. Por isso que Jesus disse, quando você quiser falar com o Pai Celestial, entra no teu quarto, fecha a porta. Por que a Bíblia fala sobre fechar a porta? Porque fala que você precisa fechar a porta para as distrações. Ninguém interromper você, ninguém lhe atrapalhar, nenhuma outra voz falando com você naquele momento. Nós precisamos aprender a silenciar as muitas vozes. Agora inventaram um fone onde você coloca esse fone no seu ouvido e não importa se você estiver num avião a 10 mil pés de altura, sabe, aquele fone, ele faz com que você diminua muito o ruído externo. Então, sabe, você consegue tapar os ouvidos, pelo menos talvez 80%, 90% do ruído externo. Então, ainda que você esteja num carro barulhento ou num avião, seja onde for, você consegue silenciar quase a zero os ruídos externos. Isso ajuda para você dormir, isso ajuda para você se concentrar. Bem, e quando se trata da voz de Deus, nós precisamos tirar aqueles ruídos e nos conectar com Deus. O estresse do dia a dia é um ruído. E isso afeta o seu corpo, os seus órgãos. O estresse afeta a sua pressão, o seu nível de açúcar no sangue. O estresse afeta tudo em você. O estresse, ele é um destruidor silencioso. Ele gera problemas como ansiedade, criando todo tipo de ansiedade. Ansiedade é você estar preocupado por aquilo que ainda nem aconteceu. Você está ansioso por coisas que você não está vivendo ainda. Então você fica pensando, será que vai dar certo aquele negócio? Será que vão aceitar minha proposta? Será que eu vou conseguir resolver aquele problema? Será que vai dar certo as coisas para o meu filho? Será que nessa mudança, nesse tempo novo que eu estou vivendo, as coisas, sabe, vão ser tranquilas, vão ser pacíficas? Bem, a ansiedade é um ensaio mental. É um ensaio mental. E se isso não acontecer? E se aquilo acontecer? Tudo isso vem do ruído. O inimigo sabe que se você se concentrar, você será imparável. Ele sabe quando você consegue silenciar as outras vozes, você consegue estar conectado. Então ele envia distrações para a sua vida. E quanto maior a sua missão, o seu propósito aqui nessa terra, maior são as distrações contra você. É por isso que você tem que se conectar com Deus. Você tem que se conectar com Deus para que nenhuma outra distração possa ter poder sobre a sua vida. Elias já havia feito descer fogo do céu. Lembra quando ele estava com os profetas de Baal e os de Azera no Monte Carmelo? Bem, ele conseguiu silenciar aqueles falsos profetas. Mas Elias teve um desgaste emocional muito grande ali. Ele teve, sabe, um gasto muito grande de força. E para onde Elias foi? Ele subiu a um outro monte.
E ali naquele outro monte que ele subiu, ele colocou a sua cabeça entre os seus joelhos e ali clamou a Deus para que viesse chuva. Eu quero que você entenda que Elias voltou para o lugar aonde ele experimentou Deus pela primeira vez. Sabe, quando nós estivermos cansados, e eu já estive muitas vezes cansado de lutas, de problemas, de desafios, de, sabe, situações de nos tirar do sério, e sempre eu voltei ao lugar, sabe, que eu recebi de Deus pela última vez. E esse lugar é a oração. A oração, ela nos aprimora, a oração nos alinha, a oração nos reconecta, a oração nos ajuda, a oração tira o fardo pesado do mundo de cima de você. Ela consegue tirar de você aquela preocupação, ela consegue tirar de você aquele nervosismo, ela consegue tirar de você aquilo que está perturbando a sua vida. Sempre que você estiver sob ataque, volte a esse lugar quando você experimentou Deus pela primeira vez. Existem certos ruídos que foram enviados apenas para distraí-lo do mandamento que Deus lhe deu. Porque quando há ruído na sua vida, fica cada vez mais difícil discernir exatamente o que Deus está falando, o que é certo, o que é errado. Você não sabe se deve ir para a direita, se deve ir para a esquerda, você não sabe se é um amigo que está próximo de você ou sentado na mesa, ou se é um inimigo. Você tem o poder dentro de você de silenciar o ruído. Você tem o poder dentro de si, pela graça de Deus e pela presença do Espírito Santo, para silenciar o ruído. Deus não silenciou o ruído de dentro de Elias. Elias silenciou esse ruído, dobrando os seus joelhos e colocando a cabeça entre os joelhos, apresentando sua vida diante de Deus. Steve Jobs disse que é preciso trabalhar para clarear os pensamentos. O que a Bíblia nos diz? Para alcançar a paz e a tranquilidade é preciso de esforço. É preciso trabalhar para clarear os pensamentos. Caso contrário, as decisões tomadas serão influenciadas por ruídos e incertezas. Você pensa que Deus não está falando e na verdade Deus está falando. Mas é tantas vozes, é tantos ruídos que estão impedindo você, sabe, de clarear aquilo que Deus está falando com você. Por isso, em vez de você ficar respondendo todo mundo, em vez de você ficar vendo tudo, em vez de você ficar, sabe, em vários lugares ao mesmo tempo, você tem que se concentrar em Deus. Você precisa se concentrar em Deus. Apenas isso. Talvez, sabe, você esteja no corredor de um hospital, está intercedendo para alguém que está muito doente, e vem muitas vozes falando que você vai ficar desamparado, vem muitas vozes dizendo que você vai perder, vem muitas vozes dizendo que as coisas vão ficar mais difíceis, e eu venho lhe dizer, dobre seus joelhos aonde você está e fale com Deus. E você vai conseguir silenciar todas as vozes que estão gritando, chamando a sua atenção para te perturbar e para te tirar da presença de Deus. Você precisa decidir quem você permite que invada o seu espaço. Quem entra na sua cabeça, nubla o seu julgamento e influencia o seu pensamento. A Bíblia nos diz nos Salmos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há momentos que nós temos que silenciar tudo que está à nossa volta, para escutar apenas o que Deus está dizendo. Sabe, eu compartilhei com as pessoas que às vezes, como eu tenho uma equipe muito grande, como eu tenho muita gente que me acompanha, às vezes querem mandar na minha vida. E a maneira de eu silenciar tudo isso e saber o caminho certo é me ajoelhar e falar com Deus e ficar a sós com Deus. Uma das coisas que mais eu amo e me recalibra por dentro, me recalibra, me reposiciona, sabe, é fechar a porta e ficar orando a Deus, sozinho, no silêncio, sabe, e ali buscar o fortalecimento espiritual, buscar a direção de Deus para a minha vida, o que fazer. Já teve vezes, sabe, que eu entrei na presença de Deus, já com decisões quase que tomadas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando eu entrei na presença de Deus, o Senhor me desarma, o Senhor tira de mim aquele pensamento, o Senhor, sabe, muda a minha rota, me redireciona.
Por isso, você não pode gastar energia tentando arrastar pessoas que não querem ir com você. Isso está distraindo você, porque você está tentando, fazer com que pessoas lhe acompanhem, sendo que você tem que se concentrar na direção que Deus está lhe dando. E eu posso dizer, outra coisa que é um fator de distração é o medo constante. Embora seja uma emoção, ela cobra um preço muito alto, o preço da sua saúde, o preço das decisões. Quando você está com medo, você só enxerga o lado negativo. E isso afeta N decisões da sua vida. Por isso que você tem que se concentrar em Deus. Você precisa aprender a ter foco na presença, foco em Deus, e o Senhor te capacitará, o Senhor te ajudará. Eu vou dizer uma coisa para você, não confie apenas na experiência. Não confie apenas na experiência dos outros ou na sua. Confie na voz de Deus. A experiência pode errar. Eu estava vendo uma série de entrevistas com pessoas que são muito bem-sucedidas e cada uma tinha uma direção. E para um deu certo de uma maneira, para outro deu certo de outra maneira, para outro deu certo de outra maneira. Agora, a maneira que sempre vai dar certo é a maneira de Deus. Amém? Escreve isso aqui nos comentários. A maneira que sempre vai dar certo é a maneira de Deus. Essa não vai falhar nunca, gente. Amém? Essa não vai falhar nunca. Nunca. A maneira de Deus nunca vai falhar. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? E olha, eu quero convidar você. Estamos agora nas últimas vagas para a Escola de Profetas que teremos em janeiro. Deixa eu ajudar você a tomar decisões certas na sua vida. Em janeiro nós teremos uma Escola de Profetas em São Paulo, dia 9 e 10 de janeiro. Estará comigo, inclusive, preletores do exterior. Vai ser algo maravilhoso, vai ser incrível. E Deus tem colocado no meu coração de ajudar as pessoas a tomar a decisão certa. Mas como que vão tomar a decisão certa? Se tem um monte de gente dizendo vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, e deixa isso, e larga aquilo, e pega aquilo. Não, você tem que ouvir a Deus. Nós teremos essa escola, estamos agora nas últimas vagas, não sei se restam cerca de 15% ou 20% das vagas, provavelmente até amanhã de manhã, no final da oração da manhã, ou talvez antes, eu não sei. Encerra essas últimas vagas, vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Eu quero convidar você, se você quer participar. O que é a Escola de Profetas? É um evento que eu já tenho há quase 8 anos, onde eu tenho ensinado pessoas do Brasil e do exterior a ouvir a Deus. Eu não dependo de mim mesmo para que esse evento seja um sucesso, porque foi Deus que me deu a direção lá no início, e eu tenho seguido isso. E creio que vai ser uma grande bênção. Começar o ano aprendendo sobre como tomar decisões acertadas, você entrar num ambiente profético, receber uma inspiração de Deus, ter uma perspectiva diferente das coisas. Por isso, quero convidar você. O link está lá no meu site www.vinicius7.com.br. Você clica lá e faz a sua inscrição. Estamos, volto a dizer, nas últimas vagas agora, certo? Pode acabar hoje ainda, ou pode acabar amanhã, durante a oração da manhã ou no final da oração, certo? E esse é meu convite para você. Se o Senhor tocar no teu coração de estar com a gente, vai ser um grande prazer, em nome de Jesus. Vai ser em janeiro, dia 9 e 10 de dezembro, certo? Em São Paulo, ok? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir para você compartilhar essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Em nome de Jesus Cristo, manda aí essa oração e compartilha para 10, amém? Amigos, parentes, pessoas próximas, filhos. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Volto a dizer, eu vou fazer uma oração especial por grandes respostas, como nós estamos orando aqui, mas eu vou fazer uma oração também pela paz no teu lar, certo? Um lar perturbado faz as pessoas tomarem más decisões. Então, nós vamos orar pela paz, você vai buscar essa paz de Deus. A Bíblia diz, Jesus falou, deixo-vos a minha paz vos dou e não vou-la dou como o mundo a dá. Só Jesus Cristo tem paz genuína e plena. Eu tenho dito isso para as pessoas. O que Jesus tem, não tem mais nada nesse mundo que tenha. O que Jesus tem, não tem nada nesse mundo. A salvação está em Jesus. A libertação está em Jesus. Acredite, coloque a sua fé em Jesus. Amém? Não coloque a sua fé em mim. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele não falha. Ele não falha. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, toque-os com o teu poder agora e com a tua graça. Oramos e pedimos grandes respostas do Senhor. Oramos para que o Senhor traga resposta sobre decisões importantes que temos na nossa vida, sobre o que fazer, em situações que enfrentamos, Pai, com pessoas que lidamos, com problemas que precisamos resolver, pessoas que estão orando junto comigo e pedindo a sabedoria de Deus, pedindo a direção de Deus, pedindo a confirmação de Deus. Meu Pai, toque-os com o teu poder agora, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que todo atrapalho do inimigo na vida dessa pessoa saia agora do caminho dela. Toda perturbação, toda aflição, saia do caminho dela. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa. Dá vitória ao seu lar. Abençoe, proteja. No nome de Jesus, abra portas. Traga avanço, traga rompimento. No nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, pelos livramentos do Senhor. Oramos, Pai, por um avivar. Oramos por um destravar. Oramos por um romper do Senhor na vida dessa pessoa. Um romper do Senhor na casa dela, na família dela, em tudo que estiver ligado a ela, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor coloque a mão. Pedimos que o Senhor intervenha. Pedimos, Pai, que essa vida venha a ser tocada por Ti agora, venha a ser tocada pela Tua presença poderosa, Pai. No nome de Jesus Cristo, visita, Pai, agora. Visita com o Teu poder, visita com a Tua graça, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção. Nós pedimos a intervenção do Senhor, pedimos o milagre do Senhor na vida dessa pessoa, na sua casa, em tudo que diz respeito a ela, no nome de Jesus Cristo. No nome poderoso de Jesus Cristo, visita, meu Pai, com intervenção, com milagre, com sobrenatural, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro para que as brigas acabem, as perturbações saiam da vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, pedimos o avanço do Senhor, pedimos que o toque do Senhor
O toque do Senhor seja sobre essa pessoa, o toque do Senhor seja sobre sua casa, o toque do Senhor seja sobre sua família, no nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai. Libera do teu poder, Espírito Santo. Libera da tua graça, Espírito Santo. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Pedimos uma visitação do céu. Pedimos um avivar do Senhor dentro dessa casa. Oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, à vida de Jesus Cristo. Que a glória de Deus entre nesse lugar, que a glória de Deus toque nessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Abra caminhos para ela. Essa pessoa que está orando, nós invocamos o nome de Jesus. E que ela veja a glória de Deus no caminho dela, que ela veja o toque de Deus na vida dela, que nunca mais a sua vida seja igual. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais e que o Senhor te sustente, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Deus abençoe a todos. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que sobre a tua casa está a bênção de Deus. A glória de Deus repousa sobre o teu lar, repousa sobre a tua família. Que o Senhor Jesus Cristo agora, com seu poder, desfaça toda amarra dentro da tua casa. Que dentro da tua casa haja plenitude de paz, haja comunhão com Deus, haja vitória, haja um ânimo renovado e forças sobrenaturais. Toca com o teu poder doce e amado Espírito Santo. Libera do favor divino, libera da graça poderosa e maravilhosa do Senhor. Também oro para que esta casa viva debaixo de céus abertos e que haja saúde, que toda dor vá embora, que todo sofrimento vá embora, que toda ferida seja curada no nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Cremos que Jesus cura, cremos que Jesus opera milagres, invocamos o nome de Jesus e a tua palavra diz, Pai, que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Por isso invocamos o nome de Jesus agora. Toda casa que está orando junto comigo, invoca o nome do Senhor. E que as barreiras caiam por terra, os bloqueios sejam desfeitos no nome de Jesus. Pai, visita essa pessoa. Visita essa casa, visita este lugar agora. Que a presença do Altíssimo envolva este lugar, que esta família inteira seja tocada pela mão poderosa do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Diga assim comigo: eu recebo a presença de Jesus na minha casa, eu recebo a presença gloriosa do Espírito Santo na minha casa. És bem-vindo, meu Deus. Dê bem-vindo ao Espírito Santo. Diga: bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele é Deus em milagres, amém? Seja muito bem-vindo à oração da noite. É uma alegria estar aqui junto com você. Quero compartilhar o testemunho da Meire, que nos acompanha nas orações aqui. E ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu inicio uma nova campanha e fiz a oração ao vivo. E o Senhor disse que Deus estava curando uma pessoa que vinha com dor na perna direita, da virilha ao joelho. E eu tomei posse dessa palavra e dessa cura. Eu vinha há dias com dores na perna direita e no joelho, e hoje recebi a cura. Fiz meus afazeres de casa sem travar o joelho e sem dor, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Agora entendo a importância de estar online com o Senhor nas orações. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Deus te abençoe também. E olha só, vai surgir testemunho hoje, porque foi uma coisa que Deus me falou, tá? Quando acabou a oração da manhã, Deus me falou uma coisa, que pessoas iriam ter grandes vitórias no dia de hoje. Então, se você está escutando essa oração agora, e você tem um testemunho para contar para a glória de Deus, se você tem um testemunho para contar, manda o seu testemunho para nós, porque foi o que Deus me disse. Quando eu acabei a oração da manhã hoje,
o Senhor me deu essa paz no meu espírito. Eu recebi essa paz e essa palavra, que muitas pessoas teriam vitórias no dia de hoje. Se você é uma pessoa que teve vitória no dia de hoje, glorifica o Senhor através do seu testemunho. Deus me deu uma palavra, eu aprendi que tem coisas difíceis de viver. Não impossíveis, mas difíceis. Em Provérbios 4, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A Bíblia diz que se você exaltar a sabedoria na sua vida, você vai ser exaltado. E como que se exalta a sabedoria? Se exalando ela, praticando ela. É assim que você exala a sabedoria. É assim que você exalta a sabedoria, praticando, andando com ela, respondendo como ela te ensina. E a Bíblia diz que ela te exaltará. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria divina. E a Bíblia diz aqui: emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Tem gente que mede custo para comprar um livro. Tem gente que mede custo para investir no seu futuro, na sua profissão, no seu negócio. Você deveria estar sempre investindo no conhecimento, para que você nunca pare no tempo, para que você não estagne. A Bíblia diz que a sabedoria é assim. Nós temos que investir tudo que possuímos, inclusive o nosso tempo, estudando a palavra, meditando na presença de Deus e pedindo a sabedoria divina para nos revestir. Bem, eu quero hoje, nessa palavra, que você entenda que as coisas difíceis que nós precisamos viver vai nos levar a vencer o nosso orgulho, vencer a nossa limitação e muitas vezes ter que aprender várias vezes até ficar bom. Então, uma das coisas que eu aprendi, inclusive eu anotei aqui, a parte mais difícil da minha vida é dar uma resposta apropriada a pessoas enganadoras, mentirosas, invejosas. Esse é o teste para cardíaco, como diz o ícone da televisão, é teste para cardíaco. Por quê? Porque você responder uma pessoa que te faz bem é tranquilo. Agora, você responder uma pessoa que está sempre lhe espizinhando, está sempre tentando lhe ofender, está sempre tentando fazer uma desfeita para você, não é uma coisa fácil. E eu sei que todos nós temos pessoas assim na nossa vida. É no trabalho, é na família, é na igreja, em todo lugar. Tem pessoas que são difíceis de você responder, porque ela olha nos seus olhos, mas ela não está sendo verdadeira. Ela olha nos seus olhos e você sabe, ela falou mal de você. Mas, sabe, você tem que responder bem para aquela pessoa. E esse tem sido um dos desafios nos últimos anos da minha vida, porque lidei com muitas pessoas e atendi muita gente, pessoas que eu ajudei, pessoas que me entreguei, pessoas que servi. E às vezes, sabe, você conhece o coração daquela pessoa, sabe o que ela falou de você, sendo que você a ajudou, que você estendeu a mão, que você foi um amparo para ela em um momento difícil. Você pode ter sido um intercessor, você pode ter sido, sabe, alguém que tirou de você para dar para ela. E muitas vezes você não vê, sabe, a pessoa sendo grata a você. E quando você vai responder a ela, vem a vontade de você falar o que está no coração. Vem a vontade de você falar o que está vindo na sua mente. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E a sinceridade, por mais que ela seja uma coisa boa, ela é uma coisa perigosa, porque ela pode destruir relacionamentos, ela pode entristecer o outro, ela pode acabar com o dia de alguém, ela pode fazer a pessoa tomar decisões equivocadas. Então, tudo na vida, nós precisamos aprender com a sabedoria divina, com o Espírito de Deus, a como
dar a resposta apropriada. Escreve isso aqui nos comentários. A resposta apropriada a certas pessoas. Você não pode responder para todo mundo igual. Você não pode responder para todo mundo do mesmo jeito. Mas você tem que procurar dar uma resposta apropriada a todos. Uma resposta apropriada. E eu não digo que a resposta apropriada seja sempre uma resposta, sabe, calma, simples. Às vezes você tem que dar uma outra resposta. Uma resposta de posicionamento, uma resposta de autoridade. Às vezes você tem que dar uma resposta para aquela pessoa, sabe, que não vai agradar ela, mas é o certo. Então, precisamos orar a Deus para nós termos as respostas certas diante de Deus e nos movermos da maneira certa como agrada o Senhor. A segunda coisa que eu aprendi é que a vida fica difícil com quem usa palavras erradas. Todos nós já tropeçamos em palavras. Todos nós já falamos coisas que não deveríamos falar, agimos de forma impulsiva, de forma errada. E você falar da forma errada com uma pessoa fecha portas na tua vida, fecha portas, cria lembranças dolorosas, encerra diálogos, assassinam esperança e pode inclusive prejudicar o teu casamento, a comunhão com os teus filhos, porque na hora, sabe, da raiva, na hora da indignação, você saltou um foguete da sua boca e seu filho e sua filha se ofenderam com você, sua esposa se ofendeu com você, seu pastor se ofendeu com você, seu chefe, seu supervisor, sabe, seu pai, sua mãe, um parente próximo, alguém que trabalha para você, se ofendeu com você, porque você usou as palavras erradas. Usar as palavras erradas vão destruir, vão cortar relacionamentos pelo meio. Então nós temos que pedir a Deus, sabe, que o Senhor nos encha cada vez mais sabedoria, que o Senhor nos dê cada vez mais cuidado com a língua, porque não falar é sabedoria. Não falar é a linguagem dos sábios em alguns momentos, porque eu sei que essa vontade de falar o que pensa, sabe, tanto publicamente quanto para outras pessoas em grupos hoje em dia de WhatsApp, pode parecer uma coisa assim, comum. Só que você já parou para pensar o quanto uma palavra errada, o quanto uma colocação errada, ou às vezes até uma boa intenção, ela pode prejudicar você e pode prejudicar outras pessoas? Imagina, né? São mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham. Isso só nas redes sociais, fora pela televisão, de pessoas que me acompanham. Imagina, né? Se eu pegar e soltar uma coisa que eu não deveria, falando uma coisa que eu não devo, o tanto de repercussão negativa que vai ter aquilo. Nós podemos errar por não pensar direito antes de falar, mas eu tenho aprendido que preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de postar. Preciso pensar antes de ir para uma reunião. Preciso pensar antes de uma conversa, para que, sabe, não ofenda ninguém de forma injusta. Porque quando você usa as palavras de forma feroz ou de forma ofensiva, você acaba ferindo as pessoas. E depois das palavras terem sido liberadas, você pode até pedir perdão para a pessoa, ela vai talvez lhe perdoar, mas o clima ficou ruim, outras pessoas foram ofendidas com aquilo. Então nós temos que ter o cuidado para escolher as palavras certas. Essa é a verdade. Precisamos escolher as palavras certas, menos danosas, menos destrutivas, sabe? Porque caso contrário, podemos machucar uma pessoa, podemos fazer com que algo seja doloroso para ela e não é o que nós queremos. Essa vida é passageira. E às vezes, sabe, você deixar algumas coisas de lado,
escolher não falar certas coisas é o melhor caminho. Escolher não falar certas coisas. Eu quero estar em paz na minha vida. Eu quero trabalhar em paz. Eu quero, fazer o que Deus me mandou fazer em paz. Então não quero ser motivo para ninguém, ficar doído comigo ou machucado. E quando isso acontece da gente, ter precipitado em palavras, só resta a gente pedir perdão a Deus e tentar não fazer de novo. Porque o homem é falho. Eu sou falho, você é falho. Lembra quando Jesus, ele viu aquela mulher que foi pega em adultério, sendo julgada por aqueles religiosos, e Jesus então interveio, se colocou no meio e ele disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus poderia não ter comprado aquela briga, mas ele foi pela justiça e um a um começou a largar as pedras. E eu entendo o que Jesus fez ali. Quando o homem larga as pedras, Deus age. Quando o homem larga as pedras, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus invade o ambiente. E às vezes é disso que nós precisamos. Nós precisamos largar as pedras. Nós precisamos largar as pedras para ter tranquilidade, para ter calma, para podermos viver o que Deus tem para a nossa vida. E eu encerro essa palavra falando que palavras certas determinam a longevidade de qualquer relacionamento. Usar as palavras certas. Colocar as palavras bem no lugar certo. Porque se você colocar as palavras certas no seu casamento, ou na vida dos seus filhos, ou com seus amigos, você vai ter longevidade nesses relacionamentos. Eu acredito que grande parte dos relacionamentos que acabam, não acabam por causa da traição no casamento, Ainda que a traição seja a causa de muitos problemas, mas eu acho que a pior coisa são as palavras. É as palavras que destroem um casamento. São as palavras que destroem uma vida. São as palavras que destroem qualquer coisa. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, coloca um guarda, como disse o salmista, na minha boca, coloca um vigia 24 horas, coloca uma equipe de vigilância, coloca um exército para vigiar minha boca, porque a gente fala demais. E no falar demais, tropeçamos demais. E depois você até se arrepende, mas vai ficar a dor, vai ficar a machucadura, vai ficar, a parte que você se indispôs com as pessoas. Então, pedir a Deus a misericórdia, pedir a Deus a graça para melhorar e seguir no caminho do Senhor é o que nós precisamos. Escreve aqui nos comentários: palavras certas preservam. Escreve aí: palavras certas preservam. Amém? As palavras certas preservam. Eu quero agora antes do Salmos 91 fazer essa declaração hoje. Eu não vou fazer depois do Salmo 91, eu quero fazer agora. Eu senti de fazer agora, porque essa é uma declaração muito forte de Provérbios 25:25. E eu quero fazer ela agora. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui ao vivo junto com a gente, que me ajude a compartilhar essa live com amigos, com parentes, com grupos. Tem um botão compartilhar aí, e alguns, o botão compartilhar é uma setinha. Aí você clica na setinha, aperta lá, copiar o link, compartilha, tá? Tem um botãozinho também em cima assim, certo? Como se fosse um ponto. Clica no pontinho lá, bota para compartilhar, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus, certo? Eu quero convidar todos vocês, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, um culto profético tremendo, e eu convido você a estar junto com a gente. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, não temos salário de igreja, ao contrário, temos nos doado por amor ao reino de Deus, por amor à obra, e somos voluntários nessa igreja, estamos ajudando ela, e creio que é uma boa semeadura. Eu convido você a estar junto conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje eu encerrei um módulo dentro da academia, um módulo de treinamento profético. Semana que vem começa outros módulos, certo? Agora no mês de dezembro vai começar 2 módulos novos dentro da academia.
Eu convido você a se tornar nosso aluno da Academia Quino Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site www.vinicius17.com.br. E se você ainda não adquiriu nossos livros, deixa eu mostrar para você. Esse aqui é um best-seller do meu ministério, está já em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil já também. O livro Sonhos, eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar muito a entender o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem muitos sonhos que são sim um aviso, uma revelação de Deus. Esse livro fala sobre isso. E esses aqui são os meus devocionais, né, que assim tem nos trazido muita alegria, porque nos surpreenderam. Já estão aí em todo o Brasil, inclusive gente lá de Portugal, né? Já está tendo acesso a alguns livros nossos e tremendo isso. Você pode adquirir através do nosso site. Os dois juntos dá mais de 700 orações para você fazer antes de dormir, para quando você acordar pela manhã, para você levar para dentro do seu escritório, para você dar de presente para alguém, tá? Olha só, tá? É tremendo a leitura desses devocionais aqui, vai te ajudar muito. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Deixa eu fazer essa declaração e depois eu vou declarar o Salmo 91. Levanta as suas mãos ou uma das mãos, se não puder, se estiver dirigindo, só concorda comigo em nome de Jesus. Hoje declaramos que você receberá bênçãos inesperadas, surpresas, aumentos e abundância. Profetizamos que você e toda a sua casa serão agradavelmente surpreendidos por boas notícias e bons relatos. Declaramos que más notícias e notícias inesperadas não interferirão nem perturbarão a sua paz em nome de Jesus. Oramos para que boas novas irrompam à sua direita e à sua esquerda e sejam como água fresca que repõe os lugares secos da sua vida. Que você seja divinamente surpreendido por bênçãos que nem pediu e decretamos que as boas notícias comecem a superar todos os relatos negativos. Oramos para que você floresça abundantemente e que a bondade e a misericórdia o sigam aonde quer que você vá em nome de Jesus. Provérbios 25:25. Finalmente, ouvir boas notícias em uma terra distante é como beber água fresca quando se está seco e sedento. Amém? Você recebe para a tua casa essa bênção especial? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E enquanto declaro, compartilhe e logo vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, e vamos orar agora em nome de Jesus. Estamos na quarta declaração, amém? Amanhã vamos fazer a quinta, serão 28 declarações, bênçãos profetizadas sobre tua casa e sobre tua família. Foi uma inspiração que Deus me deu e eu creio nisso. Não fique de fora de nada do que Deus está fazendo. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, libera da tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, projetos e sonhos. Opere, Pai, intervindo na vida dessa pessoa e transforma realidades, transforma o que ela está vivendo, o que ela está passando. Dá para ela, Senhor, do teu poder, da tua graça. Opera, Pai, sobrenaturalmente nessa vida e muda as circunstâncias. No nome de Jesus, dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e que caia por terra todo laço, Satanás. Que caia por terra todo engano das trevas. Que caia por terra tudo aquilo que vem para bloquear, tudo aquilo que vem para impedir.
Senhor, eu profetizo em nome de Jesus um tempo novo na vida dessa pessoa e que ela não tema a agitação das águas, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Eu libero essa palavra sobre a tua vida em o nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo e seja curado. No nome de Jesus Cristo, eu oro por cura total e completa. Jesus cura. Nossa fé está nele. Também oro, Pai, para que pessoas que estão presas em laços e amarras sejam livres agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Sê livre, sê abençoado. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais e que Deus abençoe a todos.